Manifestação da realidade é algo que, ficou muito popular, principalmente depois do livro Lei da Atração. Eu não particularmente, eu uso essa palavra manifestação, mas eu não gosto de usar essa palavra, porque ela dá a ideia de que você vai manifestar alguma coisa que você já não esteja fazendo. E nós manifestamos, nós criamos o tempo todo. O que a gente quer aprender é como controlar isso para que a gente tenha um resultado diferente do que muitas vezes a gente vem tendo, né? A gente quer outro resultado ou a gente quer criar algo específico que a gente ainda não está criando, que a gente deseja realizar. Mas eu gosto muito do termo acessar. Por quê? Porque todas as possibilidades, elas já coexistem, paralelas. E dependendo da nossa vibração, a gente acessa aquela realidade onde a gente já tem aquilo que a gente deseja. Para isso, a gente precisa entrar em sintonia com aquela realidade. E é aí onde entra o entendimento que o nosso pensamento e o nosso sentimento, a junção disso, gera um campo eletromagnético e cria, acessa, conecta ou como muitos gostam de chamar, manifesta aquela realidade. Só que, se você entendeu o que eu quis dizer agora no começo, você não manifesta, aquela realidade já existe. Só que você não está em sintonia com ela, você não vê, você não acessa, você não experimenta. Porque na lei da, na lei da atração, a gente vai aprender o quê? Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles geram um campo eletromagnético, um campo de atração, de criação. Um campo, este campo que você chama de corpo. Você sente e percebe o seu corpo, mas ao seu redor existe um campo eletromagnético. Este campo, ele tem uma frequência, uma vibração, e ele vai sempre encontrar aquilo que tem a mesma vibração que ele tem. Você vai sempre encontrar os objetos que ressoam com você, que têm a vibração que é coerente com o que você tem no seu interior. Então, é verdade que quem nós somos aparece na nossa realidade, a gente experimenta sempre aquilo que nós somos. Só que isso geralmente choca a maioria das pessoas, porque muitos não conhecem o conteúdo. Nós não conhecemos de fato o conteúdo do nosso inconsciente de maneira geral. Você não conhece todas as histórias que estão aí no seu inconsciente, todas as crenças, todas as programações que você recebeu, porque essas programações, elas estão criando. Então, o que é que cria ou acessa ou manifesta a minha realidade? A junção dos meus pensamentos e sentimentos, do consciente e do inconsciente. Isso gera um campo. E este campo, ele não pode estar em um lugar, em uma casa, em um trabalho, em um relacionamento que não esteja coerente com este conteúdo. É aí que é a parte que o nosso ego, né, que as nossas defesas não querem aceitar inicialmente. Por isso que a gente demora tanto para entender a lei da atração, a manifestação da realidade, porque a gente precisa. Porque veja bem, se você está julgando a realidade onde você está existindo agora, você não consegue receber a energia dessa realidade. Você não consegue aceitar que essa realidade te pertence, foi criada por você. Ou você pode até aceitar, mas com resistência, querendo mudá-la. E aí é onde é, é uma grande sacada quando você entende que
você atrai sempre aquilo que você está pensando e sentindo, ok? Consciente e inconsciente. Se no momento presente o seu pensamento e sentimento com a sua realidade de hoje, ele é de insatisfação, de irritação, de contrariedade, de negação, de fuga, então qual é a frequência que você está emanando? Logo, você não vai conseguir criar aquilo que você deseja, acessar aquela realidade que você deseja. Porque na realidade que você deseja, como você se sentiria? Aí você vai me dizer: me sentiria satisfeito, me sentiria grato, me sentiria, ai, como seria bom, me sentiria feliz e alegre. Pois bem, durante o seu dia, você habita o sentimento de contrariedade na maior parte do tempo ou o sentimento de satisfação, de gratidão, daquela realidade que você deseja? Geralmente, até a gente entender isso, a gente passa o nosso dia habitando na contrariedade, na resistência, na fuga, no desejo de mudança. E o desejo de mudança, até que se tenha uma clareza, muito grande, ele fica sempre partindo de uma insatisfação, de uma fuga, de um desejo de mudança, de uma contrariedade. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Só que o que cria a nossa realidade, né, o que manifesta, o que acessa, aquilo que a gente deseja é sentir agora aquilo que eu sentiria como se eu já tivesse a realidade que eu desejo. Então, a pílula difícil de engolir é: eu preciso encontrar meios, motivos, argumentos para que eu me sinta grato com a realidade que eu tenho agora. Aí é o difícil, né, muitas vezes. Mas difícil quando a gente ainda está muito condicionado ou quando a gente está começando, e a gente ainda não entendeu que esta realidade que eu estou hoje sou eu mesmo. Se eu estou rejeitando esta realidade, eu estou rejeitando a mim mesmo. Quando eu recebo desta realidade, quando eu procuro mesmo que esteja difícil, né, que esteja, poxa, mas tá tão difícil hoje a minha realidade, procure motivos para agradecer. Eu não diria nem agradecer, reconhecer. Procure motivos para você reconhecer algo nesta própria realidade de hoje que está te dando sustentação, que está te dando segurança, que está te sustentando nesse momento. Veja o suporte que esse momento está te dando, mesmo que pareça pouco, porque é ao entrar em aceitação e sintonia com esse momento, mesmo fazendo as ações para mudar. Você deve fazer as ações para mudar, mas não a partir do sentimento de contrariedade, você entende? Porque quando a gente fica nesse sentimento de contrariedade, a gente só está criando mais disso que a gente quer mudar. Isso que a gente quer deixar para trás, quando a gente tem esse sentimento, esse julgamento, a tendência é que isso não mude. Para mudar, eu preciso ter um sentimento e um pensamento novo, diferente. Então, eu preciso pensar em que formas esse momento presente, ou esse trabalho, aquilo que você deseja mudar, de que forma esse trabalho, esse lugar, essa realidade, ela está me dando um suporte, como que o que é que tem de bom nisso aqui, o que é que eu posso agradecer, o que é que eu posso abençoar. E aí nós criamos uma outra frequência, porque aí a situação é a seguinte: a realidade que eu desejo, ela tem uma frequência, como a rádio, ela toca numa determinada rádio, frequência. A realidade que eu estou hoje toca na frequência que eu estou hoje. Frequência é o quê?
pensamento e sentimento, vibração. O quanto eu estou vibrando hoje me conecta com a realidade que eu tenho hoje. Eu quero uma outra realidade, ela toca em outra rádio. Eu preciso entrar em sintonia com essa rádio, eu preciso ouvir aquela rádio. Aí é onde eu pergunto: se você tivesse a realidade que você deseja agora, como você se sentiria? Tudo aquilo que você listar, você deve começar a procurar motivos para sentir isso com a sua realidade de hoje, com o que você tem hoje. Porque aí você está vibrando numa nova frequência. E as pessoas acham, eu achava também no começo, assim, no começo não, né? Ao longo dos estudos, eu achava que se eu aceitasse a realidade que eu estava, ou se eu visse coisa boa nela, ela ia ficar comigo, não ia mudar. Mas é o contrário. Quando você entra em aceitação, em sintonia, em gratidão com o que você tem hoje, você eleva essa vibração para uma outra faixa de frequência. E aí você começa a perceber as facilidades acontecendo na sua vida diária. Porque é outra ilusão, pelo menos que eu tinha, que era que a realidade ela muda, a manifestação acontece, é algo extraordinário. E eu fui percebendo ao longo do tempo que as facilidades começam a acontecer. E quando eu tenho olhos para enxergar, reconhecer essa facilidade, ela expande, ela pode expandir, porque eu estou reconhecendo. Então, uau, olha, tá dando certo, tá vindo mais, gratidão. Aí aquilo aumenta a tua energia. Quando você começa a ver os pequenos sinais já acontecendo. E isso já te dá um feedback, uma energia diferente. Agora, quando você espera que só aquilo que você deseja, enquanto aquilo não acontecer, você não vai, né? Você não está reconhecendo outras questões que já estão acontecendo. Então, fica muito mais difícil. Você entende? Então, eh, a gente cria aquilo que a gente cria, né, vou usar essa palavra, aquilo que a gente pensa e sente, e nós estamos criando o tempo inteiro. Então a somatória dos seus pensamentos e sentimentos que você teve hoje, você vai experimentar isso na tua realidade amanhã, depois, no tempo. Então, quando você começa a mudar a tua vibração, você começa a reconhecer na tua realidade de hoje o que é que você já tem, o que é que você pode agradecer, o que é que você pode abençoar. Você está alimentando, regando entrando em sintonia com essa frequência onde você está dizendo para o universo: "Olha, eu tenho facilidade. Nossa, isso aqui, isso dá certo para mim, isso é bom". Você não está na insatisfação, porque quanto mais insatisfação, mais o universo devolve insatisfação. Ele sempre diz amém, você já deve ter ouvido falar disso. Então, quanto mais a gente gera satisfação com a realidade de hoje, a vida vai dando mais motivos para a gente ficar satisfeitos. Então, eh, qual é a receita? É listar, escreve. Como eu me sentiria se eu já tivesse a realidade que eu desejo hoje? E aí você começa ao longo do teu dia lembrar, alimentar esses pensamentos e sentimentos, junto a todas as práticas que você já deve estar fazendo, né. A internet tem muitas dicas e muitas técnicas, mas a mudança que cria e que sustenta a vibração é a reprogramação, você precisa reprogramar. E muitas vezes isso não é do dia para a noite, vem com a perseverança, com a persistência. Então precisa fazer de novo, de novo, de novo, até que você tenha adquirido um novo comportamento, uma nova forma de viver, de ser, de existir. A somatória dos programas que você tem aí no seu inconsciente, eles estão criando. Então, para mim, a ferramenta que eu uso para limpar esses programas do inconsciente, embora eu tenha algumas técnicas que eu trabalho, a principal é o Ho'oponopono, porque, eh, ela é simples, você pode usar ao longo do dia, simplesmente todo momento que você reconhecer um programa
dentro de você, no seu dia, um sentimento, um pensamento que você entende que ele te limita, você pode falar: "Divindade, limpa em mim, esse sentimento, esse programa, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Divindade, que programa é esse que eu tenho dentro de mim que gera em mim a crença X? Divindade, que memória é essa que eu tenho dentro de mim que traz em mim uma resposta de medo? Eu sinto muito, por favor, limpa em mim. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo." É livre a forma como você faz o pedido para a divindade. E depois você fala as 4 frases do Ho'oponopono. É assim que eu utilizo o Ho'oponopono. Eu devo falar disso em outros vídeos. Mas nesse eu quis falar novamente sobre a manifestação da realidade, explicar mais uma vez sobre como, isso funciona na prática. E você está fazendo isso o tempo todo. Então, o que nós temos que fazer ao longo do dia é lembrar e se reprogramar. Uma vez, outra vez, até que isso vire o nosso natural. Então, até o próximo vídeo.